Olá, estamos de volta para mais um vídeo aqui no YouTube e hoje eu vou trazer um estudo de caso com base nessa vaga que foi publicada aqui pela Webmotors, uma vaga de analista de BI Sênior. A Ingrid, que é a recrutadora aqui da Webmotors, colocou todas as especificações aqui da vaga, né, o que eles esperam de um candidato, e colocou aqui logo abaixo alguns requisitos que esse candidato precisa ter. Ou seja, conhecimento em Excel e Power BI avançados, SQL, DAX, que é a linguagem que serve tanto para o Power BI como para o Power Pivot dentro do Excel. Tem um perfil aqui analítico dedicado e uma mentalidade data-driven, né? Ou seja, a empresa deve ser orientada a dados, toma as decisões com base em dados, então essa pessoa também precisa ter esse tipo de mentalidade, além da boa comunicação. E os diferenciais aqui é o conhecimento em Databricks e Python. Legal. Bom, o que eu pensei para a gente fazer aqui como estudo de caso? Bom, se a gente está falando em Webmotors, estamos falando em veículos, né? A Webmotors é a maior plataforma que a gente tem de compra e venda de veículos aqui no Brasil. Ela até coloca aqui algumas informações sobre o grupo, né? Que é um grupo bem grande, com mais de 2.500 funcionários no mundo inteiro. Só no Brasil eles têm 1.000 funcionários, então o Brasil é quase a metade do tamanho desse grupo. E o que a gente vai fazer aqui é analisar essa parte de veículos. O que eu pensei foi a gente analisar qual que é a participação da Webmotors aqui no Brasil. Bom, e se a gente vai falar de qual que é a participação da Webmotors aqui no Brasil, a gente precisa saber quantos veículos nós temos no Brasil e saber quantos veículos a Webmotors está anunciando. Dessa forma a gente consegue comparar as duas coisas. Bom, então agora a gente já sabe que a gente precisa de dados tanto do Brasil como dados da Webmotors. Como eu não sou um funcionário da Webmotors, eu não tenho acesso ao banco de dados onde estão essas informações, mas a gente tem acesso ao site da Webmotors, né? Então, se eu for aqui para o site da Webmotors, por exemplo, eu vir aqui na página principal, a gente tem este botão aqui que fala que são 406.584 mil veículos que estão anunciados dentro da plataforma. Então o que eu quero ver é, desses 406 mil, quanto que eu tenho por estado. Eu vou clicar aqui nesse botão, eu já sou direcionado aqui para a nossa listagem, onde a gente tem todos os veículos, e se eu procurar aqui para o estado de São Paulo, clicar aqui nesse botão, a gente já vai ter aqui que para o estado de São Paulo nós temos 185 mil veículos anunciados. Se eu for para o estado do Rio de Janeiro, nós temos aqui 42 mil veículos. E assim que eu for mudando o estado aqui, vai aparecendo o valor de cada um dos estados. Bom, aí você deve pensar, bom, fácil, eu vou pegar os 26 estados, né, mais o Distrito Federal, ou seja, eu vou fazer isso daqui 27 vezes, vou copiar esse valor aqui, dar um Ctrl+C, Ctrl+V na planilha, fazer isso aqui 27 vezes. Beleza. A gente vai fazer isso aqui 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Pô, todos os dias que a gente quiser atualizar, a gente vai fazer isso daqui. E aqui eu estou colocando no nosso cenário onde a gente não tem acesso ao banco de dados, tá? Então o que a gente pode pensar, isso daqui não é uma coisa muito prática, né? Fazer isso daqui 27 vezes. Mas, bom, e tem uma forma de fazer isso daqui automaticamente? Bom, esses dados aqui que a gente vê dessa listagem de carros, pela infraestrutura aqui, pelo desenvolvimento do site da Webmotors, essa listagem ela é carregada através de uma API, ou seja, toda vez que a gente entra aqui nesse site, que tem um estado, uma cidade, uma localização, o próprio site faz uma requisição para o servidor lá da Webmotors para pedindo uma listagem de veículos e também vai trazer esse volume que a gente tem aqui do total de veículos anunciados. Então, se a gente souber qual que é o caminho dessa API, né, desse local onde a Webmotors responde com essa listagem de veículos, a gente consegue pedir esses volumes e ele retornar para a gente e a gente fazer isso daqui de forma programática, né? Bom, e para a gente ter uma ideia do que a gente vai fazer, eu separei esse esquema, esse fluxo aqui, onde a gente separa um objetivo e também o fluxo que a gente vai percorrer. Bom, qual que é o objetivo que a gente tem? É entender a penetração da Webmotors no mercado nacional. E a segunda coisa aqui, com base nesses dados que a gente vai coletar, se existe alguma oportunidade. Bom, e a gente vai passar por um fluxo que a gente chama de ETL, que seria a extração, a transformação e o carregamento desses dados. A gente está analisando aqui essa parte da Webmotors, onde a gente vai lá numa API, né, da própria Webmotors e vai retornar aqui a quantidade de veículos anunciados por estado. Eu separei aqui exatamente esse caminho que a gente pede para a Webmotors, a listagem desses veículos por estado, né? Eu vou copiar essa URL inteira, vou voltar aqui para o navegador e aqui numa outra aba do meu navegador, eu vou colar essa URL que eu copiei e vou dar um Enter aqui. Você vai perceber agora que a gente tem um arquivo, né, que não se parece nada com o site da Webmotors, mas é exatamente isso que o site da Webmotors solicita para preencher aquela listagem de veículos. Eu vou agrupar essas informações para a gente dar uma olhada aqui no que a gente tem. Olha, a gente tem uma série de informações e tem essa opção aqui Count. E esse Count está trazendo esse valor aqui de 284. Se eu voltar aqui no site da Webmotors e colocar aqui Acre, e der um Enter aqui no estado,
ele vai me trazer exatamente esse volume de 284. O que acontece? Nesta URL que eu coloquei aqui, eu solicitei o valor do Acre. E o porquê que eu pedi do Acre? Porque é um dos estados com o menor volume aqui de veículos e ele já vai servir para a gente trazer todas as informações que a gente precisa. Uma das coisas que eu fiz ao analisar esse retorno, esse arquivo JSON da API aqui da WebMotors, é que toda vez que a gente solicita a informação de um estado, ele traz no retorno dessa API o volume de todos os outros estados. Então, a gente tem aqui, dentro desse agrupamento aqui, filters, a gente tem algumas informações aqui, né? Eu estou agrupando e você vai ver que ele traz muita coisa. Mas se a gente vier nessa terceira opção aqui, ele traz essa parte aqui de state. E dentro de state, ele traz uma lista de itens. E dentro dessa lista de itens, ele traz aqui, por exemplo, o Acre, que a gente falou, trouxe o volume, mas ele também está trazendo de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas, ou seja, ele já está trazendo de todos os estados. Então eu não preciso solicitar 27 vezes aqui de forma programática, mudando o estado, só na primeira vez que a gente pedir, ele já vai trazer o resultado de todos os estados. Então para a gente já vai resolver. Voltando aqui na nossa planilha, olhando aqui o nosso esquema, então a gente já sabe que essa API da WebMotors vai trazer o resultado de todos os estados em uma única requisição. Agora o que a gente precisa pegar é qual é o volume de veículos que a gente tem no Brasil. E para isso já tem uma planilha pronta do Ministério dos Transportes lá no site do GovBR, onde ele traz essa frota de veículos aberto por estado. Bom, como a gente viu, esse arquivo aqui da WebMotors, apesar dele ser um arquivo JSON com muita informação, ele já é um arquivo bem estruturado, as informações estão estruturadas, elas estão organizadas. A gente só precisa coletar dali exatamente o que a gente quer nessa parte de transformação. Mas esse dado, essa planilha que a gente tem aqui no Ministério dos Transportes, ele já não está tão organizado como a gente vai ver agora. Aqui no site do GovBR, nessa parte aqui do Ministério dos Transportes, a gente tem esse link aqui, que é um Excel sobre a frota por estado, por tipo de veículo. Então eu vou clicar aqui nesse link, ele já fez o download aqui para mim, vamos abrir esse Excel para a gente dar uma olhada quais são as informações que ele traz para a gente. Ele abriu a planilha, eu vou dar aqui um habilitar edição, e a gente pode ver que a gente tem todos os estados aqui nessa coluna A, e uma série de informações aqui da quantidade de veículos aberto por categoria. Então a gente tem automóvel, bonde, caminhão, caminhonete, caminhoneta, ou seja, uma série de coisas aqui que eu nem sabia que existia tanta categoria de veículo, e aqui embaixo a gente tem o total e o percentual de cada uma dessas categorias. Se a gente olhar aqui nesse percentual, a gente pode ver até quais são as maiores categorias, né, que tem a maior participação aqui na nossa frota. Então, os automóveis, eles correspondem aqui a 50% do total de veículos, né, e as motocicletas com 23%. Aí tem a caminhonete, que é 7%, e aqui algumas outras categorias menores. O que a gente vai avaliar é os automóveis, né, porque aqui no site da WebMotors, a gente está olhando a questão de carros, né, a gente está olhando aqui veículos, né, carros, e estamos pegando aqui tanto carros novos como carros usados, né. Bom, e voltando aqui na planilha do Ministério dos Transportes, a gente pode ver que esses dados, eles estão numa planilha, são dados que a gente poderia utilizar, mas para colocar isso daqui numa forma de tabela e cruzar com as informações que a gente tem ali da WebMotors, já não está tão simples assim, porque a gente teria que ter algo tabular. Então a gente deveria ter apenas as linhas com cada um dos estados, né, e as colunas somente aqui com o valor dos automóveis, né? Então, essa planilha não está com os dados organizados para a gente subir também e fazer esse cruzamento com os dados da WebMotors. A gente vai ter que tratar essa planilha para poder fazer esses cruzamentos e utilizar ela no formato de tabela. Bom, vamos voltar aqui para o nosso Excel. E a gente vai seguir exatamente esses passos, então, que a gente está falando. A gente vai seguir por um passo de extração dos dados, tanto da API da WebMotors como da planilha do Ministério dos Transportes. A gente vai utilizar o Power Query aqui dentro do Excel mesmo, mas o processo seria exatamente o mesmo dentro do Power BI. Então a gente vai fazer essa transformação desses dados, deixar esses dados preparados, para ter uma tabela pronta para fazer o carregamento, né, onde poderia ser feita a leitura dentro do nosso dashboard do Power BI, ou aqui no nosso caso, que a gente vai utilizar para um Excel. Bom, eu separei aqui nessa planilha os links onde está a API da WebMotors e também daquela planilha do GovBR. Mas a gente não vai precisar fazer o download, ir lá na nossa pasta Downloads, carregar isso daqui de uma forma mais manual. Esse próprio link já vai servir para o Power Query fazer a extração desses dados, tanto da WebMotors como do GovBR. Então o que eu vou fazer aqui, eu já vou copiar este link que a gente tem da nossa API e vou entrar lá na nossa janela de desenvolvimento do Power Query. E para fazer isso, é só você vir aqui na guia Dados. Aqui em Obter Dados, a gente vem nessa opção, Iniciar Editor do Power Query. A gente pode clicar aqui
e ele abre esta janela. Essa janela agora está em branco, a gente não tem nenhuma consulta, não tem nenhuma fonte de dados, e a gente vai começar trazendo os nossos dados, vindo nessa opção aqui, fontes, dentro dessa guia página inicial. Pode ser Excel, TXT, CSV, pode ser um PDF, pode ser várias opções. A gente tem aqui opções também de banco de dados, e temos aqui outras fontes. Dentro dessa outras fontes, a gente tem essa parte da web. Como a gente quer fazer uma requisição ao servidor lá da WebMotors, a gente vai utilizar esta opção aqui. E o que ela vai abrir aqui e pedir é qual é a URL, ou seja, qual é o caminho que a gente quer fazer essa solicitação. Então, eu vou colar aqui aquela URL que a gente copiou e vou clicar aqui em OK. Então, nesse momento, o Power Query está indo lá no servidor da WebMotors e solicitando as informações que ele tem para esse caminho. E a WebMotors já retornou. Ele trouxe aqui os mesmos campos que a gente viu naquele arquivo de JSON. E se eu entrar aqui e colocar esse mesmo caminho novamente, é o que a gente vai receber de retorno, é a mesma informação. Ou seja, tudo que eu tenho aqui, o meu Power Query está trazendo aqui também. E a gente já sabe que a informação que a gente precisa por estado está dentro dessa opção de Filters. E dentro dessa opção de Filters, a gente tem esse terceiro item aqui com o nome de State. E ele traz aqui uma lista com todos os estados aqui, que são os 26 estados mais o Distrito Federal. Então, o que a gente precisa fazer aqui no Power Query é entrar nessa opção de Filters. A gente pode clicar aqui nessa lista. Ele vai abrir essas 21 opções e a gente sabe que a opção que a gente quer é essa terceira aqui. Então eu posso clicar nesse valor da terceira opção, a gente tem o nome State, que é exatamente o que a gente tem aqui, State, então a gente está no lugar certo, e temos essa chave aqui, itens, com um valor que é uma lista. A gente vai clicar nessa lista, e agora ele trouxe uma lista com esse tipo de valor aqui, que não é o que a gente quer, né? Se a gente clicar aqui, a gente vê que ele traz o nome Acre, traz umas outras informações, e o que a gente precisa é desse name e também desse count, que seria o valor dos veículos que a gente tem lá dentro da WebMotors. E a gente pode fazer isso daqui para cada um dos valores. Só que aqui a gente tem uma lista, ele não está num formato de tabela. Como que a gente transforma isso daqui em uma tabela? Basta a gente clicar aqui nessa coluna com o botão direito e ele fala aqui, ó, para a tabela, como se a gente fosse converter de uma lista para uma tabela. Eu vou clicar aqui e ele vai me trazer algumas opções, ó. Cria uma tabela a partir de uma lista de valores. E ele pede aqui para a gente selecionar um delimitador. E aqui a gente não tem um delimitador, a gente pode colocar aqui nenhum e deixar essa opção como está. A gente vai clicar aqui em OK. E agora ele transformou isso daqui numa tabela. A gente pode ver que até o ícone aqui já mudou. Ele trouxe aqui o nome dessa coluna. A gente pode clicar aqui neste botão, que a gente vai falar para ele expandir o que tem dentro desta coluna aqui. Dentro dessa coluna a gente tem um name, um count, um selected e os items. O que a gente quer, na verdade, é só o name e o count. Então eu vou selecionar essas duas opções e vou clicar aqui em OK. Maravilha, a gente já tem aqui a nossa tabela, com uma coluna com o nome dos estados e a UF aqui entre parênteses, e a contagem, né, os valores do volume de veículos anunciados dentro da WebMotors aqui por estado. Só que agora a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa separar o nome do estado que a gente tem aqui com essa sigla que a gente tem, né, com a UF. Eu quero que fique uma coluna escrito Acre e uma outra coluna com a UF, ou seja, só esse AC e sem esses parênteses. Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar nessa coluna, clicar com o botão direito, a gente vai vir aqui nessa opção dividir coluna e temos essa opção aqui, ó, por delimitador. E o porquê que a gente vai usar por delimitador? Porque a gente já sabe que essa abertura aqui dos parênteses é um delimitador. E ele já até traz essa opção para mim. É exatamente isso que eu vou colocar aqui, um parênteses, abertura de um parênteses aqui e vou clicar aqui em OK. Então agora eu já tenho uma coluna aqui com o nome do meu estado e a UF aqui com a sigla desse estado. Só que ele trouxe a sigla do estado com um parênteses no final. Então beleza, vamos tirar esse parênteses do final, vamos selecionar a coluna inteira, clicando com o botão direito e vamos aqui em substituir valores. Ele está perguntando aqui para mim qual que é o valor que eu quero localizar. Eu quero localizar o fechamento de um parênteses. E eu vou substituir pelo quê? Por nada. Eu só quero que remova toda vez que ele encontrar esse parênteses aqui. Vou dar um OK e agora a gente já tem o nosso estado e temos também aqui a nossa UF. O que pode acontecer é que quando a gente trata essas informações, né, que a gente separa esse texto em algumas colunas, é ficar em alguns espaços ou no final ou no início do texto. A gente não quer isso, porque depois a gente vai fazer o cruzamento entre esta informação que a gente tem aqui da WebMotors com a informação que a gente tem lá do Ministério dos Transportes. E se tiver um espaço, por exemplo, se eu tiver aqui SP espaço e eu tiver na outra consulta só o SP, esse espaço vai fazer com que não demete, com que não case essas informações. E para fazer isso, a gente vai selecionar aqui essas duas colunas, vamos vir aqui na guia Transformar e vamos vir aqui em Formato. Dentro daqui de Formato, a gente tem essa opção Cortar. E ele já fala aqui dentro dessa opção que ele remove os espaços do início, né, os espaços à esquerda e também os espaços à direita. Ou seja,
os espaços no início do texto e o espaço também em branco no fim do texto. É isso que a gente quer. A gente vai clicar aqui e ele já cortou. Então, se tivesse algum espaço em branco, ou no início ou no final, já estaria resolvido. Bom, e o que a gente precisa fazer agora é alterar o nome aqui das nossas colunas, né? Então, vamos mudar aqui para Estado, aqui para UF e aqui para quantidade de veículos. E sem acento mesmo. Eu vou jogar esse UF para cá, para o início, para deixar o F, Estado e o volume que a gente tem. Maravilha, é exatamente esse o resultado que a gente precisa. A última coisa que eu vou fazer aqui é mudar o nome dessa consulta. Eu vou colocar aqui Web Motors. Bom, então agora a gente já tem aberto os 26 estados, mais o Distrito Federal, com o volume de veículos anunciados lá na Web Motors. O que a gente vai fazer é trazer o resultado agora desta planilha que a gente tem. A gente vai ter que adequar essa planilha para termos exatamente esse mesmo resultado que a gente tem aqui. E para fazer isso a gente vai seguir os mesmos passos que a gente fez aqui para a Web Motors. Vamos aqui na página inicial, nova fonte, vamos ver aqui em outras fontes e web. Agora ele vai pedir a nossa URL, eu já tenho ela copiada, eu vou colar aqui e perceba que ele já vai trazer no formato XLSX, ou seja, ele vai fazer o download mesmo daquela planilha aqui dentro do Power Query para a gente. E tudo isso de uma forma bem simples. Ele já está trazendo aqui que tem esse nome aqui, mês e estado, provavelmente foi um nome que ele encontrou por lá, e ele trouxe aqui todas as informações igualzinho que a gente tem na planilha. A gente vai dar um OK para ele carregar essas informações, ele já trouxe, e aqui a gente já vê uma coisa, né, que como essa tabela, né, esse relatório, ele não está numa estrutura de tabela, ele traz tudo muito bagunçado aqui para a gente, né? Então não tem nome aqui nas colunas, a gente pode ver que o nome mais provável seria esse daqui para as colunas, e aqui a gente já começa a resolver algumas coisas de forma bem simples, aqui dentro do Power Query. Aqui na nossa guia, página inicial, nessa parte de transformar, a gente tem esta opção aqui, usar a primeira linha como cabeçalho. Então eu posso apertar ela uma vez, ele trouxe aquela primeira linha, agora é o cabeçalho. Mas eu posso fazer isso daqui de novo, então eu vou apertar mais uma vez, e agora aquelas informações, aqueles dados que estavam na segunda linha, elas são agora o cabeçalho aqui das nossas colunas. Legal, a gente já resolveu isso daqui. Só que a gente ainda tem uma série de problemas aqui. A gente tem problemas que nem todas as linhas que a gente tem são os estados. A gente tem aqui um consolidado do Brasil, temos linhas em branco, temos outros valores nulos aqui embaixo, ou seja, tudo isso está muito bagunçado. E além disso, a gente tem várias informações aqui. Temos o total, automóveis, bonde, caminhão, caminhoneta, caminhonete. Tem um monte de coisa aqui que a gente não quer. Então, primeiro, vamos... Então, primeiro, vamos deixar apenas as colunas que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com essa coluna, onde tem as informações do estado, e esta outra coluna, que é a informação dos automóveis. E para deixar só essas duas colunas, eu selecionei as duas, vou vir aqui com o botão direito sobre elas e vou clicar nessa opção, remover outras colunas. Muito bom, agora a gente já tem uma coluna onde a gente tem os nossos estados, temos uma outra coluna aqui com a quantidade de veículos que a gente tem, só que tem todas essas informações aqui, que não é o que a gente quer, e a gente precisa remover essas informações. E como que a gente vai tratar para remover todas essas informações irrelevantes que a gente tem aqui? Eu separei uma tabela onde a gente tem somente o nome dos 26 estados e o Distrito Federal, e que a gente pode fazer um cruzamento entre essas duas tabelas de forma com que a gente só traga esses 26 estados e o Distrito Federal. Então, para fazer isso, a gente vai vir aqui em Nova Fonte, em Arquivo. Eu deixei esse arquivo em Excel, e ele é este arquivo aqui, uma dimensão de estado, né, por UF. Eu vou trazer esta planilha para a gente, que a gente tem exatamente essas informações aqui, vou dar um OK, o Power Query já vai trazer essas informações para cá, e eu vou mudar aqui para DIN Estado UF. E assim como a gente teve aqui na nossa frota, que eu já renomeei, a gente vai utilizar essa primeira linha como coluna. Então eu vou usar aqui, usar primeira linha como cabeçalho. E agora eu tenho o estado e a UF. Voltando aqui para a nossa consulta de frota, o que a gente vai fazer? A gente vai cruzar essas informações com essas informações aqui, de forma que só apareçam os 26 estados e o Distrito Federal. Só que, como eu falei, o que pode acontecer é que para alguns estados a gente tenha um espaço em branco, né? Aqui no Amapá mesmo a gente pode ver, ó, que tem um espacinho aqui em Amapá, e a gente não vai conseguir cruzar, se a gente deixar dessa forma, com este Amapá que está aqui. Perceba que não tem espaço. Então, o que eu preciso fazer aqui é fazer a mesma coisa que a gente fez lá para a Web Motors. Vir aqui na guia Transformar, aqui em Formato e colocar aqui em Cortar. Agora, se eu vier aqui no Amapá, não vai ter mais aquele espaço. E eu consigo fazer a junção, né, a mesclagem dessas duas consultas. E agora, o que eu vou fazer aqui é renomear essa consulta. Eu vou colocar aqui Estado. E aqui eu também vou renomear sem acento, né? E vou colocar aqui quantidade de veículos. Legal. Então, como eu disse, o que a gente precisa fazer é mesclar essas duas consultas que a gente tem. Então, aqui na tabela frota, eu vou vir aqui na página inicial e vou vir aqui em mesclar consultas.
ele vai me trazer essas opções e ele vai me perguntar aqui qual que é a coluna que eu quero fazer essa mesclagem. Eu quero fazer a mesclagem dessa coluna estado, ele vai me perguntar aqui qual que é a outra consulta que eu quero fazer, é com essa DIN estado F, e eu quero em cima desta coluna aqui. E aqui tem uma coisa importante, se eu deixar esse tipo de junção que a gente tem aqui, ele vai me trazer todas as linhas que eu tenho dentro desta consulta e apenas o que ele encontrar dentro aqui da nossa DIN estado F, e não é isso que eu quero. A opção que eu quero é esta daqui, eu quero uma opção onde ele traga apenas as linhas que eu tiver, tanto na nossa consulta frota, quanto o que eu tiver aqui na DIN estado F. E ele já fala aqui que essa seleção corresponde a 27 das 46 linhas que a gente tem aqui. Então eu posso dar um OK. Ele fez a mesclagem e agora ele trouxe apenas os 26 estados e o Distrito Federal. E ele trouxe aqui também, como um formato de tabela, a DIN estado F, que é essa consulta que a gente tem aqui. E tem esse botãozinho que a gente pode fazer o quê? Expandir essas informações. Como a gente já tem o estado, eu não vou trazer o estado, só que a gente não tem a UF. Eu vou colocar a UF aqui. E agora eu posso jogar o F aqui para o começo. Então a gente tem a UF, temos o estado e temos a quantidade de veículos para a nossa frota, assim como a gente tem aqui para a nossa Web Motors. Tá? Agora o que a gente vai fazer é simplesmente renomear essas colunas. Eu vou deixar aqui como F, aqui como estado e aqui quantidade de veículos, e é exatamente isso que a gente precisa. O próximo passo é eu trazer em uma única consulta as informações tanto dos veículos da nossa frota, quanto da nossa quantidade de anúncios que eu tenho aqui dentro da Web Motors. Para isso, eu vou vir aqui nessa região das consultas, clicar com o botão direito, vir aqui em nova consulta, e nessa opção aqui, combinar, eu vou utilizar essa opção aqui, mesclar consultas como novas. Eu clico aqui, ele vai me perguntar quais são as consultas que eu quero mesclar primeiro a frota e depois eu quero mesclar a nossa Web Motors. E quero que elas sejam interna entre esta coluna e posso dar um OK. Então agora a gente tem essas informações vindo aqui da nossa consulta frota e essa informação vindo aqui da nossa consulta Web Motors. Perceba que ele trouxe aqui o nosso ícone para expandir, eu não vou trazer o F e não vou trazer o estado porque a gente já tem, e vou trazer apenas a quantidade de veículos e vou dar um OK. Então aqui para o Amapá, a gente tem esta quantidade de veículos na frota do estado e 52 veículos que estão sendo anunciados aqui na Web Motors. Então vamos renomear esta coluna aqui para QT Anúncios. E agora a gente tem a nossa quantidade de veículos e a quantidade de anúncios aberto por estado. E a gente vai chamar isso daqui Frota Anúncios. E está pronta a nossa tabela com a quantidade de anúncios por estado junto com o volume da frota nacional. Eu vou apertar aqui nesse botão para fechar e carregar. E agora o Power Query está carregando essas informações aqui. A gente vai trazer todas as consultas que a gente tem lá do Power Query. E agora ele já carregou aqui todas as nossas consultas. Perceba que ele trouxe aqui 27 linhas, né, porque a gente trabalhou com os 26 estados e o Distrito Federal. E aqui já está a nossa tabela com os valores que a gente tem. Legal, o que a gente vai fazer aqui agora é vir para esta parte aqui que a gente tem a nossa tabela. A gente vai fazer a consolidação e vamos fazer aqui algumas análises para ver se existem oportunidades. Né? Então eu vou vir aqui, apertar nesse botãozinho de mais e a gente tem aqui os nossos dados. E aqui dentro da nossa janela Consultas e Conexões, eu vou clicar aqui com o botão direito e vou pedir aqui para ele carregar para. Ele me dá essas opções de tabela, tabela dinâmica, gráfico dinâmico ou apenas conexão. A gente vai escolher aqui tabela, porque a gente vai inserir algumas análises dentro dessa tabela aqui. Vou clicar aqui em OK, ele vai começar a carregar a nossa tabela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui o estilo da nossa tabela, é esse estilo aqui que eu quero. Vou fechar essa janela aqui das nossas conexões e agora a gente vai trabalhar aqui com algumas informações para fazer análise. Bom, e a primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer uma análise dessa quantidade de veículos que a gente tem na frota. Então se eu vier aqui nessa opção do nosso filtro e pedir para classificar de A a Z, ele trouxe aqui. Mas está bem estranho essa informação. A gente sabe aqui que São Paulo já está mostrando que tem o maior valor. Por que ele não classificou isso daqui? Bom, se a gente selecionar as informações dessa coluna e olhar nessa parte aqui, ele está falando apenas a contagem, que eu selecionei 17. Mas, por exemplo, se eu tivesse um valor 10, 11 e 12 aqui e selecionasse, ele ia me trazer a média, a contagem e a soma. Se ele não está trazendo isso daqui, é porque esse tipo de dado está errado lá na nossa consulta. Então a gente vai precisar voltar lá no nosso Power Query e modificar esse tipo de dado. Então, se eu olhar aqui na nossa consulta Frota Anúncios, a gente vê aqui que a nossa UF está como um texto, né? Daria para a gente olhar por aqui também, ó, tipo de dados texto, o nosso estado está como texto, e a quantidade de veículos está aqui, qualquer. Esse qualquer está sendo o problema para a gente conseguir fazer a classificação do maior para o menor valor. Ele até mostra aqui um ícone com ABC e 1, 2, 3. Significa que ele não sabe qual que é, se é um texto, se é um número, se é uma data.
Então a gente vai mudar isso daqui para número inteiro. E vamos mudar aqui a nossa quantidade de anúncios também para um número inteiro. Agora sim, ele já fez o ajuste, a gente pode fechar e carregar aqui. A gente já vai perceber que ele vai sair aqui do lado esquerdo para o lado direito assim que atualizar. E é exatamente isso que ele fez. E agora ele já classificou aqui para a gente do maior número aqui de quantidade de veículos para o menor. Beleza. Então, já temos a nossa tabela aqui pronta, agora com o tipo de dado correto, o tipo de dado que a gente precisa. Vamos começar a formatar aqui, só para ver isso daqui em formato de número. Legal. Então, São Paulo, a gente tem uma frota de 20 milhões de veículos, né, por uma quantidade de 185 mil veículos. Né? Bom, e o que eu vou querer analisar a partir de agora? Eu quero saber o tamanho aqui, a participação de cada um dos estados, tanto na quantidade de veículos como na quantidade de anúncios. Como já está classificado aqui do maior para o menor, já dá para a gente saber que São Paulo tem a maior participação e Roraima tem a pior participação. Legal, mas vamos colocar isso daqui em números, né? Então eu vou colocar aqui parte, veículos. Isso daqui, a conta que a gente vai fazer é, eu vou pegar cada uma das linhas e vou dividir pela soma da minha coluna inteira aqui para o estado de São Paulo e vou dar um OK aqui, deixa eu colocar fechar o parênteses, dar um OK, legal. Agora a gente já tem a participação em percentual dos veículos aqui no estado de São Paulo, que é 32%, seguido aqui por Minas Gerais. Olha que curioso, eu não esperava ver Minas Gerais como o segundo maior estado aqui no volume de veículos. Claro que ele é quase 3 vezes menor do que o estado de São Paulo, mas mesmo assim é um estado aqui com muita relevância no nosso país. Né? E agora eu quero ver também a participação nos anúncios. Vou colocar aqui sem acento, anúncios. Então eu vou pegar aqui os anúncios de São Paulo e vou dividir pela soma de todos os estados. E olha que interessante isso daqui. São Paulo corresponde a 32% do volume da frota total de veículos no Brasil, só que para o Web Motors, o estado de São Paulo corresponde a 45% do negócio. Né? 45% dos anúncios da Web Motors está concentrada aqui no estado de São Paulo. E provavelmente aqui o Rio de Janeiro deve ser o segundo maior estado. E olha como isso é interessante. O Rio de Janeiro ele é o quarto maior estado em termos de frota, mas para o Web Motors, ele é o segundo estado aqui com a maior quantidade de anúncios, né? Então, essas análises aqui, elas começam a ser interessantes, né? Legal, qual que é o próximo indicador que a gente vai analisar aqui? Deixa eu só tirar essas casas decimais. Eu quero entender agora qual que é a penetração dos anúncios por estado. Ou seja, quanto que desse mercado aqui eu tenho de anúncios dentro da nossa plataforma. Eu poderia fazer isso daqui em percentual, ou seja, colocar os 185 dividido pelos 20 milhões. E como são números muito grandes que a gente tem aqui de frota versus a quantidade de anúncios, se a gente olhar isso daqui em percentual, acaba sendo até um número insignificante, aparentemente. E não tem nada de significante. 185 mil clientes anunciando, pagando para colocar o seu anúncio dentro da plataforma é muita coisa para um estado. 185 mil, olha, não é à toa que é a maior plataforma que a gente tem aqui no país mesmo. Mas quando a gente olha aqui 0,9, não me parece algo tão expressivo, né? Então, ao invés de olhar aqui em percentual, a gente vai mudar essa métrica. E qual que vai ser a métrica que a gente vai utilizar? A gente vai pensar assim, a cada 1000 veículos no estado de São Paulo, eu tenho X anúncios. Então, essa vai ser a nossa métrica, anúncios por 1000. E é o que eu vou colocar aqui, anúncios, vou colocar assim, por 1000. Vou colocar assim, então, barra 1000. E qual que vai ser a fórmula que a gente vai utilizar para isso? A gente vai utilizar os 185 mil dividido pelos 20 milhões vezes 1000. Vou colocar aqui com uma casa decimal só, então vai ser número com uma casa decimal, pode colocar aqui, vamos dar um OK e vamos colocar tudo isso daqui centralizado. Então, olha que interessante. A cada 1000 veículos no estado de São Paulo, 9 são anunciados aqui na Web Motors. Cara, é um ótimo indicador, né? A cada 1000 veículos que eu tenho no estado, 9 têm anúncios lá na Web Motors. Quando a gente olha Minas Gerais, que é o segundo maior estado com frota de veículos, a gente tem aqui que a cada 1000 veículos no estado, 3,8 é anunciado dentro da Web Motors. O Rio de Janeiro está aqui com 8,3. Cara, isso daqui que eu vejo como uma oportunidade. Se esses estados aqui são estados com uma grande frota de veículos, por que a participação, né, a quantidade de anúncios por 1000 veículos é baixa? Né? Aqui, então, a gente tem uma oportunidade de negócio, principalmente para Minas Gerais. Se eu olhar aqui, se Minas Gerais tivesse, por exemplo, os mesmos 8,3 anúncios por 1000 veículos, cara, qual que seria a oportunidade que a gente teria aqui? E é isso que eu vou chegar, né? Se eu aumentar esse volume
para um volume aceitável dentro desse tamanho de mercado, qual que deveria ser a minha quantidade de anúncios. E para fazer isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai separar esses estados por grupo. O primeiro grupo que a gente vai ter é o grupo do estado de São Paulo. Ele vai estar sozinho aqui dentro desse grupo. Por quê? Porque nada se compara ao tamanho que é São Paulo. Não dá para eu querer comparar e levar aqui São Paulo dentro de outros estados. A gente está falando aqui num volume muito grande, já tem uma participação muito alta, a gente tem 9 veículos anunciados a cada 1000, não tem muito o que a gente fazer. Então, São Paulo vai ficar sozinho aqui nesse grupo. Vai sobrar para a gente aqui 26 estados, né, contando aqui com o Distrito Federal. Bom, eu vou separar aqui em grupos de 8. Eu vou pegar aqui 8, porque eu quero separar o restante em 3 grupos. Então eu vou ter este grupo aqui, vou separar mais 8 estados aqui. A gente vai ter a partir daqui até a Paraíba. A gente vai ter este grupo aqui e vamos ter este outro grupo aqui. Então, beleza, eu separei aqui em tiers. Eu vou colocar aqui, ó, tier com base no quê? Na quantidade de veículos. Então eu vou chamar aqui, ó, de tier veículos. Então a gente tem aqui, São Paulo vai ser o tier 1. De Minas até Pernambuco será o tier 2. Do Distrito Federal até a Paraíba, o tier 3. E o restante aqui será o tier 4. Isso daqui com base no que a gente tem do tamanho do mercado. Separei aqui cada um desses tiers com base no tamanho do mercado, ok? Beleza. Agora, vamos pensar o seguinte. Deixa eu colocar aqui como número, tem casas decimais. Beleza, a gente tem os tiers com base aqui na nossa quantidade de veículos, mas e se eu tivesse que fazer um tier com base nos nossos anúncios por 1000? Né? Será que Minas Gerais seria o segundo? Será que o Paraná seria o segundo? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui essa coluna e vamos aqui classificar do maior para o menor. Bom, São Paulo continua em primeiro, né? Agora, Minas Gerais, que era o nosso segundo maior mercado, como que ele está aqui nos nossos anúncios por 1000? Ele está aqui na nossa 14ª colocação. Olha como isso daqui é extremamente relevante. É o segundo maior mercado com a 14ª melhor colocação em anúncios por 1000. Aqui é uma baita oportunidade, porque você tem muitos veículos, uma frota muito grande, né? Muitos carros circulando no estado, só que a tua penetração lá dentro do estado ainda é muito baixa. É o segundo maior mercado com a 14ª maior participação. Então aqui no tier de veículos, ele não estaria no segundo tier, ele estaria no terceiro tier. Então o que a gente vai falar aqui é tier anúncio por 1000. E eu vou fazer a mesma coisa que a gente vem aqui, eu só vou colocar esse formato para ter essas bordinhas aqui. Então, São Paulo continua aqui no Tier 1, temos estados que era Tier 3 na questão de volume de mercado, de frota, mas na questão aqui de anúncios por 1000 ele é o segundo. Temos aqui o nosso Tier 3 e temos aqui embaixo o nosso Tier 4. Legal, é agora que vai começar a ficar legal a brincadeira aqui. Nós temos aqui os nossos estados, temos aqui a nossa quantidade de veículos em cada estado e classificamos aqui, fizemos agrupamentos por tier com base neste volume de veículos. Então temos tier 1, 2, 3 e 4 com base no tamanho desse estado. E agora o que a gente pode pensar é o seguinte, qual seria o número de anúncios por 1000 que justificaria para um Tier 2 em tamanho de veículos, né? Ou seja, se a gente pegar a média que a gente tem aqui, essa média está dando 5,3. A gente tem aqui o estado do Rio de Janeiro com 8,3, temos estados aqui muito ruins, que nem a Bahia, que é 1,9. Qual que seria o número de anúncios por 1000 que esses estados do Tier 2 deveriam ter? Qual que seria a meta para esses estados? Por exemplo, se eu fosse o gestor aqui, eu falasse, olha, São Paulo está muito bom, 9 veículos anunciados a cada 1000 veículos no estado. Agora, para esse Tier 2 aqui, eu não quero 1,9. Para esse Tier 2 aqui, o mínimo que a gente tem que ter é 6 veículos anunciados a cada 1000 veículos no estado. Isso daqui seria uma oportunidade para a gente falar assim, olha, a Bahia tem que aumentar de 1,9 para 6, o Paraná tem que aumentar de 5,7 para 6 e Minas Gerais tem que aumentar de 3,8 para 6. Mas aqui eu estou carimbando aqui, olha, eu quero que seja o número 6. Eu acho que não é a melhor forma, né, para a gente falar que deve ser o número 6. Mas a gente tem aqui, com base na nossa classificação, que a gente utilizou a mesma métrica, isolando São Paulo, separando por tiers, o que são estados com Tier 2. Eu estou falando que esses aqui são os nossos Tier 2, são os 8 estados, né, com a sua quantidade de anúncios por 1000. E aqui ele está falando que é 6,2. Então aqui eu entendo que estados com o tier de anúncio como 2, o número dele deveria ser 6,2. É isso. Isso aqui é o número dado. A gente já sabe que a empresa consegue operar, né, nessa classificação aqui com 6,2. Então o que eu vou falar aqui é, para todo estado no Tier 2,
essa meta de anúncios por 1000 vai ser 6.2. E todo mundo que estiver abaixo desse 6.2 é uma oportunidade. Consegue entender que agora, com base no que a gente tem aqui, mais o que a gente tem aqui, a gente consegue falar assim, olha, temos oportunidade ou não temos oportunidade, ou estamos superando as nossas oportunidades, que é o caso aqui do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, a gente já colocou muita energia lá. Crescer no estado, talvez tenha oportunidade, talvez dê para aumentar de uma média de 6.2 para 6 alguma coisa, mas ele já está bem acima. Ao contrário que a gente tem aqui em Minas Gerais, que não está batendo nem nesse 6.2 e é um estado extremamente relevante aqui no nosso âmbito nacional. Consegue entender que existe uma oportunidade de 6.2 para 3.8? Beleza, então vamos colocar aqui qual que seria essa oportunidade aqui de anúncio 1000. Então eu vou colocar aqui anúncio 1000 também e vou colocar aqui um traço oportunidade. Legal. E como que a gente vai calcular isso daqui? A gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai falar assim, olha, pega a média Cs. Aí ele está falando aqui, qual que é o intervalo que eu quero calcular essa média? Bom, eu quero saber esta média aqui. Legal. Aí ele está perguntando qual que é o critério que eu quero utilizar. Bom, eu quero utilizar este critério aqui. Ou seja, todo mundo que for do Tier 2 tem que fazer a média deste cara aqui. E ele está perguntando aqui agora qual que é o critério. O critério vai ser com base no meu tier aqui do veículo. Legal, vou dar um OK. E o que a gente já tem é este número aqui. Vou arrumar as casas decimais, vou centralizar. Legal, então a gente tem que para São Paulo é o próprio número, porque São Paulo é o único estado. Agora, para todo mundo aqui do Tier 2, desta parte de anúncios, para ele estar nesse Tier 2 aqui, ele tem que ter 6.2. Para o Tier 3, 3.8. E para o Tier 4, 2. Então, aqui a gente já criou uma métrica para a gente olhar e ver se a quantidade de anúncio a cada 1000 veículos está adequada ou não para o tier que a gente definiu aqui. Eu vou copiar o que está aqui nessa coluna para cá, para a gente ter as nossas bordas aqui. Agora, uma vez que esse número é 6.2, qual é a quantidade de anúncios que eu deveria ter? Então, a gente vai falar isso daqui. Ó. Eu vou pegar esse mesmo título que a gente tem aqui, vou colocar ele para cá e vou chamar de oportunidade. Oporte, ponto. Legal. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar os nossos 20 milhões, vou dividir por 1000 e vou multiplicar com esses 9 aqui. E ele já fez aqui para todo mundo. Deixa eu arrumar a formatação. Vou pegar aqui também as bordas. Então, o que a gente tem aqui? Essa parte é muito boa. Para São Paulo, eu continuo com os 9. Então, a nossa oportunidade de mercado seriam 185 mil, que é o que a gente já está batendo aqui, 185 mil. Agora, para Minas Gerais, a nossa oportunidade é 45 mil anúncios e a gente está batendo 28. Né? E o porquê disso? Porque esses 28 corresponde a 3.8, a gente está falando que a oportunidade para esse tier é 6.2, então a gente tem uma oportunidade aqui de 45 mil no total. Né? Agora, qual que é essa oportunidade incremental? Então aqui eu vou colocar então oportunidade incremental. Vou colocar assim. Que vai ser o quê? Vai ser a minha oportunidade menos quanto que eu já tenho hoje, né? Quantos anúncios que eu já tenho hoje. Então, aqui para São Paulo a gente zerou, mas para alguns estados aqui a gente ficou negativo, que é o caso aqui provavelmente do Rio de Janeiro, que ele já está 11 mil acima da oportunidade que tem. É exatamente isso. Eu estou falando que a oportunidade seria de 6.2, mas ele já está bem penetrado, né? Então, ele já está aqui com 8.3 e a gente está falando que é 6.2. Então, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai mudar essa forma de fazer. A gente vai falar se e essa diferença entre a nossa oportunidade, o quanto a gente já tem, for menor do que 0, eu quero que venha 0. Senão, pode calcular aqui o tamanho da nossa oportunidade. Vou dar um Enter aqui. E agora sim, eu tenho só os nossos valores positivos. Se eu somar, está dando uma oportunidade aqui de 42 mil anúncios a mais do que a gente tem hoje, com base nessas informações que a gente tem aqui de anúncios por 1000, onde a gente tem aqui, só para o estado de Minas Gerais, 17 mil. Ou seja, eu teria que aumentar a nossa quantidade de anúncios em 17 mil anúncios. Isso daqui é uma baita de uma oportunidade. Olha, eu não faço ideia quanto que é um anúncio dentro da Web Motors. Deixa eu ver aqui. Quanto custa anunciar um carro na Web Motors? Está falando que vai de 131 a 314. Beleza. Bom, se eu estou falando que são 17 mil, vamos falar que são 132 reais. 132 reais multiplicados por esses 17 mil, então só em grana a gente está falando aqui em 2 milhões e 200 mil reais. Sendo um gestor comercial aqui, o que ele poderia olhar e falar assim, olha,
A gente precisa fazer algumas ações dentro do estado de Minas Gerais para a gente sair de uma participação de 3,8 anúncios por 1.000 veículos e chegar no 6,2, que seria uma meta. Entenda que só no estado de Minas Gerais tem muita grana. Tem muita grana que ele poderia fazer só ajustando algumas estratégias. Bom, e aqui é bom deixar claro que a gente está falando de um estudo de caso, né? Eu não estou dentro da Webmotors para saber se os dados, né, se os números são exatamente esses, mas com as premissas que a gente tem de buscar os dados lá no site da Webmotors, confrontar isso daí com os dados que vêm lá do Ministério do Transporte, a gente entende que Minas Gerais é um ótimo estado para a gente colocar as nossas energias. E é exatamente isso que é ser data-driven. Então a gente está direcionando os nossos esforços, né, quais são as nossas oportunidades com base nos dados. E uma vez que a gente tem esses dados aqui para os 26 estados mais o Distrito Federal, a gente poderia criar um dashboard como este daqui. Foi um dashboard que eu fiz da Webmotors, como lá do Ministério dos Transportes. Então a gente tem aqui a quantidade de veículos, os nossos veículos anunciados no momento que eu montei esse dashboard estava em 405 mil. Então a gente sabe que a média de anúncios a cada 1.000 veículos aqui da nossa frota nacional são 6,33. Então o que isso aqui quer dizer? Que a cada 1.000 veículos no nosso país, 6 são anunciados dentro da plataforma da Webmotors. Cara, é muito anúncio, é muito anúncio. E aqui eu coloquei, quando eu calculei, né, quando eu montei esse dashboard, a gente tinha um potencial incremental total de 38, quase 39 mil novos anúncios, ou seja, um aumento de 9,6 aqui quando a gente olha esse total aqui de 405 mil. Aqui embaixo eu fiz uma abertura por tier, né, onde a gente tem a quantidade de veículos aqui na nossa frota, que bate com esses 64 milhões. A gente tem aqui também os nossos anúncios, que são os 406 mil. Né? Quantos anúncios por 1.000 a gente tem? Então, eu tenho R$1, que é os 9, os 5,5. E aqui qual que seria o nosso target, que são aqueles 6 anúncios a cada 1.000 veículos. E aqui a gente fala do nosso potencial de mercado. Então, hoje, a Webmotors tem 406 mil anúncios e o potencial seria 440 abertos aqui por esses tiers aqui. Quando a gente olha no volume incremental, a maior parte aqui, né, está dentro do tier 2, puxado muito pelo estado da Bahia e também pelo estado de Minas Gerais, né? Então a gente teria aqui um aumento de 9,6. E coloquei esse mapa aqui também com alguns indicadores. Então a gente pode ver aqui a quantidade de veículos por estado. Então, por exemplo, São Paulo a gente tem os 20 milhões. Quando eu olho a quantidade de veículos, aqui em 1.000, né? Então aqui a gente tem milhões e aqui em 1.000. São Paulo tem 185 mil veículos. Aqui Minas Gerais tem 28,4. A gente também consegue ver a participação em percentual. Então, em veículos, Minas Gerais tem 11,6, só que em anúncios, 7. Então, aqui a gente já dá para ver o descasamento aqui dessa questão da participação de mercado versus o total de veículos aqui no estado. E aqui também os anúncios por 1.000, São Paulo com 9, Minas aqui com 3,8. Qual que é o potencial que a gente tem em anúncios? Então, Minas Gerais aqui tem um potencial de 44,7 e quais são os estados aqui que teriam um incremento? Então, a gente tem aqui Minas com 16,3, a Bahia com 9,3 e temos aqui também o estado de Goiás com 4,8. Aqui embaixo eu coloquei as fontes e aqui eu já fiz um adendo aqui que esses dados aqui são de setembro de 2025. Então, esse daqui seria um dashboard, né, um relatório que eu apresentaria para os gerentes, para os diretores, para os executivos, para os gestores lá da Webmotors, para eles acompanharem essa questão aqui dos nossos veículos, né, da nossa frota nacional versus os nossos anúncios. Bom, e se você tem interesse em desenvolver dashboards como esse daqui, eu tenho uma Masterclass, que é a Masterclass Dashboard Descomplicado, que eu te ensino o passo a passo para você fazer esses dashboards, né, que são interativos, que são visualmente atraentes, e tudo isso daqui por um valor de R$37. Nessa página aqui, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, você consegue ver aqui quais são os benefícios, né, tudo que você vai aprender dentro desta Masterclass, né, tá aqui a minha foto, o que eu faço, né, a empresa que eu trabalho e tudo mais. Se você não me segue no LinkedIn, me segue por lá, e aqui está o valor, tudo que você leva por apenas R$37, onde eu mostro como desenvolver este dashboard aqui. Então eu te mostro do zero como que a gente faz para fazer cada um desses gráficos, como puxar esses dados, né, através do Power Query, como faz esse gráfico de mapas aqui também, e tudo isso daqui de uma forma interativa. Então a gente pode mudar, pode fazer uma série de coisas aqui de uma forma completamente interativa que vai mostrando esses dados aqui para o seu gestor e tudo mais, e para ficar bem bacana para você apresentar aí na sua empresa. Bom, espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se você tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa, deixa um comentário aqui também. Mais uma vez, se tiver interesse em construir esse tipo de dashboard, o link também vai estar aqui na descrição e a gente se vê no próximo vídeo.